programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem. Começa agora convidando você para fazer parte da Ciranda do Bem. Fazer o bem sem olhar a quem. Afinal de contas, nós estamos num planeta onde o que nós aprendemos, sempre aprendemos com o outro. Então, o nosso relacionamento é dos nossos relacionamentos que nascem as nossas escolhas, a nossa forma de ver o mundo, mas também a forma como nós sentimos todas as experiências que a vida nos traz. E pensando nisso, eu estava aqui pensando, então pensei numa frase aqui para compartilhar com vocês, que diz assim, que um desejo não muda nada, o que muda é uma decisão. E é verdade. Quando nós estamos passando por uma fase difícil, nós temos que primeiro parar, observar qual a nossa responsabilidade nessa situação e assumir essa responsabilidade. O que é que eu posso fazer para a minha vida estar melhor? Porque muitas vezes nós paramos na questão de ficar reclamando, reclama da vida, reclama de tudo, né? Já acorda reclamando. Isso não é bom, inclusive nem para a saúde. Você sabe que quando você reclama, quando você mantém um estado emocional triste e também de reclamação, aquilo vai trazendo o quê? O seu sistema imunológico baixa. Então é mais fácil de você ficar doente, é mais fácil você também ser alvo, né, de pessoas e de situações que não são agradáveis. Não tem aquela história, né, que quanto mais você reclama, mais fantasma aparece, né? Então é melhor assumir uma postura positiva diante da vida. Não é uma postura irreal, é uma postura real daquilo que você pode fazer com a sua saúde, fazer com a sua vida, fazer também com a vida das pessoas que estão à sua volta. Porque quando você também toma essa atitude de estar na reclamação, na tristeza, você também atinge as pessoas que estão à sua volta, nos seus relacionamentos. Seja com marido, esposa, filho, no trabalho, você acaba emanando uma energia concreta, né, de mal-estar. E qualquer pessoa gosta de estar ao lado de quem? Das pessoas positivas, alegres, que sorriem, que tragam uma boa mensagem. Isso não significa que você tenha que estar 24 horas por dia feliz, não é isso, porque isso não acontece. A felicidade são momentos que nós vamos passando, vamos catalogando dentro do nosso coração, e nos momentos difíceis nós nos lembramos desses momentos, sabendo que eles vão se repetir em outros momentos, e nós então vamos mantendo a nossa força. Manter a nossa fé inabalável é muito importante também, a espiritualidade, é muito importante buscar conhecimento, é muito importante também, quando você estiver assim, buscar ajuda. E muita gente, quando chega numa situação como essa, entra numa posição de buscar remédio e às vezes pode entrar também menos avisado, com pessoas que estão no crime organizado, oferecendo drogas ilícitas, e você achando que ali você vai encontrar algo que vai fazer a sua alma ficar mais leve, você acaba adquirindo um vício. Isso vai atrapalhar a sua vida, isso vai atrapalhar a sua saúde, vai atingir o seu cérebro, o seu corpo, as suas células, e muitas vezes é um caminho sem volta. Mas para isso existem pessoas no nosso planeta que nos ajudam, aquelas pessoas que já estão na dependência química, e também a prevenção daquelas que não entraram, para não entrar. E é muito importante você participar de seminários, de locais, as escolas também abrirem espaços para essa discussão, para que haja um melhor conhecimento e também uma prevenção, que esses jovens e todos os adultos e todos aqueles que estão passando por dificuldade não tenham que buscar algo que vai piorar a sua vida. E para falar sobre isso aqui, nós trouxemos, né, a Noélia Costa, que é professora, é uma profissão digna, maravilhosa, e todo o planeta, né, todos nós temos que agradecer aos professores, porque os professores é que nos formam, né, como é que a gente forma a nossa profissão. E Noélia está trazendo, ela é professora e ela está trazendo um seminário, Quem se informa não se droga.
E vai ser muito fácil de você participar, vai ser no dia 28 agora, de setembro, vai ser lá no Shopping Maceió, né? E Shopping Maceió. Na sala de cinema. Isso. É uma honra estar aqui, né, revê-la. Nós estamos reiniciando o nosso fórum, né? É um recomeçar. Isso não é fácil, você sabe disso, mas continuamos com nossos parceiros, com as pessoas que acreditam no nosso trabalho. São mais de 14 anos de eventos, de seminários, de campanhas publicitárias, de projetos. Temos 5 projetos implantados, né, em nossa Alagoas. Então, agora nós estamos trazendo um tema, Maristela, que nunca foi abordado, né? Que são os distúrbios da personalidade, a visão distorcida da sociedade e as drogas lícitas. Então, o que significa isso? Isso significa que, por exemplo, após pandemia, aumentou muito os isso distúrbios. Uma das perguntas que eu iria fazer, essa questão da pandemia, né? Ela favoreceu muito as pessoas, não sabiam lidar com o fato de ter que ficar isolado. Exato. E isso promoveu muito distúrbio, né? Muitos distúrbios. Você ficou ansioso, nós ficamos ansiosos. Ficamos olhando no espelho pela primeira vez, nos encontrando, porque a correria do dia a dia, a rotina, você vai para um lugar, vai para outro. A pandemia nos trancou. Então, com esse trancamento, aflorou as nossas ansiedades, aflorou os nossos distúrbios que todo mundo tem, né? Claro que não são distúrbios, alguns não têm distúrbios severos, têm uma ansiedade normal de um sentimento, de um amor, de uma decepção. Mas a pandemia, ela fez com que algumas pessoas que não tinham tantos distúrbios, vamos dizer, entrassem nesse problema. Então, hoje você tem a questão do borderline, que está muita gente com borderline, né? Que é aquela pessoa que vive no limite da sua ansiedade, é aquela pessoa que, infelizmente, a dor da alma é maior do que a dor de um se cortar, né? E nós temos hoje muitos adolescentes e adultos com esse problema. Nós temos aí vários tipos de situações complicadas. A saúde mental do brasileiro, do alagoano, está afetada, né? E uma das coisas que você falou de drogas lícitas, né? O fato das pessoas ficarem dentro de casa. Nós tivemos, assim, o que eu observava, assim, está tendo uma procura muito grande nos supermercados de bebida alcoólica. Então, o mercado de bebida alcoólica aumentou mais de 50%, né? Os deliveries da vida, as pessoas começaram a pedir muita droga, a droga legalizada, que é o álcool, que é a droga que mais mata, violência de trânsito, doméstica, urbana, né? Então, começaram a pedir. Por quê? Para poder suprir o vazio que estava ali, né? Então, as pessoas ficaram sós também, ficaram solitárias, né? E isso potencializou algumas situações. Então, houve uma pesquisa, olha, a questão, por exemplo, do suicídio, né? Uma pesquisa que eu estava vendo agora, aumentou-se, se há 2 anos atrás, num estalar de dedos, você tinha pessoas se suicidando, justamente num tempo muito rápido, agora não precisa nem estalar o dedo, tá? As pessoas estão já adoecidas, as pessoas estão precisando, como você fala aí, da paz, as pessoas estão precisando se tratar, né? E pensando nisso, nós puxamos um assunto que nós nunca puxamos em evento nenhum, porque nós tratamos sempre da prevenção às drogas, que é importante, mas isso aqui também tem a ver. Drogas lícitas, você pensa no álcool, você pensa na medicação, nos remédios, né, controlados ou não, e que as pessoas buscavam, né? A questão borderline, por exemplo, quando você fala na medicação, você fala numa medicação 10 comprimidos dia, né? E como você lidar com isso? Por exemplo, nós estamos aqui com Raimundo Palmeira, ele é advogado criminalista e vai estar também no nosso debate. Isso, eu vejo aqui, você chamou Raimundo Palmeira, que é criminalista, você chamou o psicólogo, que é o Júnior Amaranto, o doutor Ronaldo Patriota, que é coaching, que é muito importante, né, nesse momento, a doutora Stephanie dos Santos, né, que é farmacêutica, a doutora Camila Vanderlei, que é médica, psiquiatra e é professora da UFAL. Então, todos eles vão dar uma contribuição muito importante, mostrando em cada área o que é que está acontecendo. Então, a busca também de psiquiatra,
da psiquiatria aumentou muito nessa época, assim como você, aqui do doutor Raimundo Palmeira, que é advogado criminalista, quantos crimes são cometidos, porque a pessoa está fora de si, a partir da droga, né? Seja ela lícita ou ilícita, quantas coisas acontecem em função da droga. Aquele ser que estava buscando suprir aquele buraco que ela sentia na alma, aquela dor, acaba entrando num buraco sem fundo e também tem a questão de fazer parte de algum grupo. E, de repente, esse grupo tem essa finalidade de extorquir, de roubar, de fazer alguma coisa para poder ter o dinheiro para comprar droga. E isso é algo que foge da nossa alçada como pessoas comuns. Mas você, como professora, trazendo essa consciência para o maior número de pessoas e também das organizações que trabalham com os dependentes químicos, né? O Raimundo, eu fiz uma mesa perfeita, não é uma questão, que sempre nós trabalhamos nossos eventos buscando pessoas, vamos dizer, que vão dar uma boa informação. Isso aqui é uma mesa de debate, tá? Raimundo Palmeira, ele também é psicólogo, né? Ele também fez psicologia. Com certeza. Forense, então ele tem uma experiência muito larga para falar nisso. Então ele vai falar o quê? Ele vai falar sobre a questão, por exemplo, medicamentosa no pertinente à lei. Por exemplo, uma borderline vai viajar para o exterior, ela vai conseguir viajar com aquela medicação? É difícil. Então, um crime que seja cometido por uma pessoa que na hora teve um surto. Isso. Como se vai defender esse cidadão, né? E às vezes não é um bandido, foi um surto. Então, isso ele vai falar. Então, teremos Stephanie Santos. Stephanie, ela vai falar justamente da parte medicamentosa. Por que essa medicação toda? Isso funciona, na minha visão, seria 60% ou 70% de terapia e o resto de medicação. Sem a terapia, você não consegue balancear. Aí você tem aqui Júnior Amaranto, que ele é psicólogo clínico e lida com isso, que ele vai falar da parte psicológica. Camila Vanderlei, ela só trabalha praticamente de distúrbio, ela é da Universidade Federal, ela é muito top, ela é psiquiatra, então ela vai falar da questão dos transtornos na questão psiquiátrica. Aí, como você falou, os consultórios dos psiquiatras e dos psicólogos estão cheios, né? Só que existe um porém. Alguns distúrbios tem psicólogo que nem quer tratar, porque é recorrente, é como se repetitivo o que acontece. E nós não temos hoje, a saúde mental, ela precisa ser muito bem trabalhada, né? E ela não está tendo essa, como é que eu posso dizer a você? É uma integração. Esse resultado. Para que haja um bom resultado, há necessidade de que haja uma integração, né, da clínica médica, dos remédios, e também do acompanhamento psiquiátrico e também de comportamentos. O que esse indivíduo pode fazer? Hoje nós temos a yoga, a respiração, a meditação, tantas ferramentas que a gente sabe que ajudam. Elas fortalecem você a ter novos comportamentos. E como eu falei no começo do programa, a questão da decisão. Quando você fala que aquele indivíduo, alguns psicólogos não estão nem atendendo determinadas pessoas, porque é recorrente, a pessoa vai lá, volta sempre com o mesmo problema, porque ela não tomou uma decisão. E também há necessidade, eu acredito, Noélia, que haja a necessidade da integração da família. Porque quando você tem uma pessoa que é dependente química em casa, a família inteira precisa de ajuda. Exatamente. Então, a família precisa estar inserida nesse tratamento, né? Sem a família não existe tratamento, na minha visão, né? A família também tem que se tratar. Porque se você tem um problema, tem alguém em casa que tem um transtorno, que tem um distúrbio, você adoece, de alguma forma, né? Então, nós estamos em Setembro Amarelo. Esse evento, ele tem a ver com Setembro Amarelo. A questão, né, do suicídio é algo a questão do suicídio muito sério, né? Então, a mesa de debate vai ser o seguinte: cada debatedor terá 10 a 15 minutos, não vai ter 40 minutos.
10 a 15 minutos para suas considerações. Colocamos para a plateia. Essa plateia, ela vem universitários de direito, de assistência social, de medicina, de diversas, psicologia principalmente, né? Vão estar lá. E também alguns pais, algumas mães que estão fazendo adesão. Então, esse público, é isso que eu quero. Eu acho que o evento eu fiz baseado nisso, para que as pessoas tirem suas dúvidas e até discordem, pode discordar dos palestrantes. Não, na minha casa tem isso, e não é dessa forma. Então, eu quero ver que gatilho é esse, porque são os gatilhos que acontecem, né? Como eu vou ter, que mecanismo de defesa eu posso ter? Qual é esse suporte que eu posso dar? Que tipo de ajuda ele pode buscar? Que tipo de ajuda pode buscar? Então, são essas ferramentas que nós temos que jogar para a sociedade, né? Que essa sociedade que está doente, que não está sabendo o que fazer. Então, por que a visão distorcida da sociedade? Porque a sociedade, ela não entende a pessoa que tem problema, não entende a pessoa que está ansiosa, já diz, é doida. Ave Maria, vou sair de perto. Então, ainda faz o bullying, ainda acha pouco, faz o bullying. Nós temos hoje nas escolas, vamos dizer, 30% de alguma sala de aula, principalmente dos nonos períodos em diante, com problema de mutilação, de automutilação. Então, isso é uma coisa que o nosso fórum, nós tivemos um olhar holístico, nós tivemos um olhar maior em relação a esse problema, porque muita gente ligando para o fórum, pedindo ajuda, pedindo internamento e coisas que a gente até às vezes não tem como indicar, né? Porque a dependência química, que é o nosso, vamos dizer, a nossa luta, que é a prevenção às drogas, a informação e a capacitação, né? Terminou, infelizmente, acontecendo a questão dos distúrbios, que também tem a ver com o álcool, né? Com a droga lícita. E né? falando da droga lícita e falando dessa questão dos distúrbios, a necessidade que o governo também ele pense e repense em um projeto, né, político de prevenção, talvez até a criação de um hospital especializado só para essa área, com psiquiatras, desde o acolhimento e como é que poderia ser. Eu creio que nós temos no Brasil pessoas com ótimos projetos, pessoas que fazem, né, um projeto pequeno naquilo que podem e como podem, pedindo ajuda e conseguem ajudar. Então, se o nosso governo abraçar um projeto desse e a forma, né, ou pelo menos a direção desses projetos, daria um apoio maior a essas famílias, além do que, é claro, as pessoas que vão chegar ao hospital já estão no limite dos limites, já passaram dos limites, mas nós temos que cuidar, como você disse, nós não podemos excluir. Você sabe que toda exclusão na sociedade, ela causa emaranhamentos e causa sofrimento. E esse sofrimento volta para todos nós na sociedade. Exatamente. Volta para a gente em forma de problema social. Exatamente. Então, eu acho que é até pertinente você falar a questão do governo, né? Porque nós estamos aí numa eleição. Então, quem se eleger, independente de quem seja, pense na prevenção. Pense com muito carinho, porque não existe a prevenção. O que é a prevenção? É você chegar antes. Você chegar antes de acontecer. É muito mais, a gente sabe que é muito mais barato você prevenir do que remediar. Porque o problema depois que ele acontece, você vai ter um custo muito maior, inclusive para o Estado, porque essas pessoas causam problemas para a sociedade que tem um custo muito grande. Exatamente. Então você tem a atenção primária, que isso aí precisa ser feito. Então, o problema é o seguinte, já vai ninguém faz a prevenção, aí vai para o tratamento, o problema já é instalado, aí é muito dinheiro que se gasta. Então, se você fizer a prevenção, ela demanda tempo, ela é mais barata, mas ela é eficaz se você souber fazer. E ela precisa de ser uma coisa muito importante, chama-se permanente. Exatamente. Permanente. Não pode ser apenas uma campanha. Eu vejo a sociedade civil, o governo também fazer campanhas, mas nós temos que
Estamos aí, por exemplo, a campanha da dengue, né? Ela foi feita, ela sempre é feita numa determinada época, mas passou um pouquinho, as pessoas já esquecem, então tem que ser permanente, tem que estar sempre avisando. A mesma coisa também com relação à dependência química. Você tem que estar sempre trabalhando essas questões também, porque são questões sociais dignas do nosso olhar, de um olhar do governo, para que haja uma sociedade mais justa, amorosa, que as pessoas tenham direito a uma saúde mais plena. Exatamente. A questão da dependência química é como a diabetes, né? Você sempre vai ser um dependente químico. Você vai deixar só por hoje sem usar. E esse tratamento e essa visão que você está dizendo permanente, você tem que estar permanentemente em vigilância. E o Estado ou o município precisa se dar as mãos em relação a isso, porque senão nós já temos hoje uma sociedade doente, né? Adoecida pelos problemas psicológicos, psiquiátricos que se instalaram pós-pandemia. Imagine, antes da pandemia, a gente já conversava aqui sobre números imensos da dependência química. Aí hoje nós falamos, além da dependência química, os distúrbios de personalidade. Então, é importante que as pessoas pensem nisso, sabe? As pessoas, não vai haver uma sociedade, vamos dizer, justa, uma sociedade plena, uma sociedade equilibrada, se você não trabalhar isso. Tá? Com certeza. E nós temos aí, né, dentro da nossa Constituição, algo que nos assegura, né, que todo mundo tem direito a tratamento, tem direito à educação, tem direito à moradia, que bom que a Constituição cobre tudo isso, mas nós temos que tirar isso do papel. Exatamente. Nós temos que agilizar, fazer com que isso seja realmente algo que esteja instalado na nossa sociedade de uma forma efetiva. Nós temos no Brasil muitas organizações não governamentais e iniciativas privadas, pessoas comuns que tentam minimizar a dor que é causada por algum problema social, seja a fome, seja a falta de educação. Nós temos aí pessoas que se preocupam até quando nós falamos das jovens, né? Uma pobreza tão extrema que até quando ela chega à fase de ter a menstruação, ela não tem nem o que é necessário para a sua higiene, para utilizar. E a obrigatoriedade já existem projetos para obrigar, ou tem que obrigar, né? Não seria essa a forma, não seria, né? Mas essa infelizmente, palavra, né? Mas é assim que tem acontecido, que haja um olhar para essas jovens e um cuidado, assim como a questão também do dependente químico, porque nós temos aí, o crime é organizado. Quem vende droga está extremamente organizado, é ousado, não pensa duas vezes, não fica fazendo reunião para depois resolver alguma coisa. Eles já saem fazendo as ações para tirar proveito das pessoas menos avisadas, porque o que eles querem mesmo é o seu dinheiro, eles não querem a sua saúde nem seu bem-estar. Então isso é uma coisa que tem que abrir os olhos dos nossos jovens. Exatamente. Aí você tem a vertente da questão do combate diferente, né? A questão do traficante, porque aí nós temos o dependente químico que busca a droga pela sua doença, pela dependência química. E o traficante se aproveita. Que está ali porque eles estão comercializando, eles querem ganhar, né? Então, fazem qualquer negócio. Então, eles não... Nessa balança, assim, eu trabalho a questão da prevenção e a questão da dependência química. A questão do combate, o bom combate diz assim, prevenção e repressão. A repressão, né? É com o governo, a segurança pública. Segurança pública, que precisa agir e que é difícil agir, né? Mas se você tem uma sociedade imensa, muita gente buscando essa droga e você não deu esse freio, não minimizou esse problema, repare que coisa. Aí você está aqui, você não preveniu, aí o cara usa, aí tem a questão do tratamento, aí tem a questão da violência, aí tem a questão da morte, né? Porque a questão de estar ali... Das dívidas, né? Das dívidas, morte por dívidas que ninguém perdoa, né?
Então, para não chegar a esse extremo, só a prevenção vai diminuir, só a prevenção. E a prevenção, ela sendo bem feita, agora você fala em escola, nas escolas, né? Principalmente nas escolas. Principalmente nas escolas, que eu acho que é a coisa mais importante. Eu sou professora, já estou, fim de linha, vamos dizer, com a questão que eu vou me aposentar. Mas eu tenho muita esperança, sabe, Maristela, que as pessoas tenham empatia em relação a isso, tenham um olhar diferente, tenham um olhar humano, vejam os projetos que realmente, aí você pega sociedade civil e governo, une as mãos, junta as mãos e seremos mais fortes, né? Então, o governo, ele precisa ter essa visão, tá? Ele precisa ter esse olhar inteligente, né? Até uma inteligência emocional, né? Com certeza. E porque isso ele vai melhorar o cidadão dele, o maceuense, o alagoano, né? Isso é que vai mudar a vida deles. Então, essa mudança, ela só vai se dar se houver a atitude, se houver a realização do projeto. Então, quando você fala isso, Noélia, nós sabemos, por exemplo, para você ter uma cultura, nós temos a cultura da violência está instalada. Para que você faça a mudança da cultura da violência para a cultura de paz, primeiro você tem que desconstruir a cultura de violência, onde a questão das drogas ela está inserida, né? O dependente químico está inserido nessa questão. A prevenção, todo trabalho, se você quer mudar, você tem que primeiro desconstruir aquilo que está construído, que é negativo, para construir a cultura de paz, onde todos têm direito, onde você vai olhar aquilo que é necessário. Para que isso aconteça, demora de 80 a 100 anos, se o trabalho for ininterrupto. Por isso que eu falo a necessidade do trabalho permanente. Permanente. Há uma necessidade de um trabalho permanente. Se não fizer um trabalho permanente, você faz, trunca, para, aí o crime organizado toma conta de novo, aquela pessoa, porque todos os tratamentos, eles são pagos. Porque as pessoas precisam de ter o seu sustento também, né? Os psiquiatras, os psicólogos, os médicos, enfim. Não existe por exemplo, na questão das clínicas, né? Que você tenha uma obrigatoriedade de atender um dependente químico de uma forma efetiva. Não existe ainda um protocolo, uma ajuda nesse sentido. Não, assim, quanto à questão do tratamento, nós temos, vamos dizer, as comunidades terapêuticas, que hoje tem algumas bem eficientes, né? Que trabalham, digamos assim, a parte espiritual, que trabalha a parte terapêutica. Hoje em dia é obrigatório ter um psicólogo, é obrigatório ter um psiquiatra. Então, um programa efetivo em relação a isso, o governo paga, né? O governo custeia isso, o município também paga, então são as duas mãos do poder ali ajudando. Claro que quando você parte para a parte involuntária, que é aquela parte que o indivíduo não quer se tratar, e esse é o pior, que é o que mais causa problema. Um tratamento numa involuntária é R$7.000 por mês. Tá? Quem teria condição? Quem teria? Né? Agora, o governo banca, e você que está nos ouvindo, o governo e o município bancam isso. Mas você tem que procurar. Tem que procurar, tem que ir no CAPS-AD, aí o CAPS-AD vai fazer a questão da anamnese, a questão dos exames e vai dizer ou não se precisa. Se precisar, o CAPS-AD é município, mas você também tem a questão do Estado. Então, os dois lados você tem direito. Qualquer coisa, vai na Defensoria Pública também dá o suporte. É um direito seu. Educação e saúde é um direito do cidadão. Então, o governo tem que custear, tá? Claro que existe um limite, que aí mas não deveria nem existir o limite. Mas vocês já sabem como procurar, não é? A gente está chegando, um assunto tão necessário e tem tanta coisa para a gente falar. Eu quero agradecer a sua companhia aqui no nosso programa, os seus esclarecimentos, e chama o pessoal para o... Pronto, você que quer participar do seminário sobre distúrbio da personalidade, a visão distorcida da sociedade e as drogas lícitas, será na Sala de Cinema,
do Maceió Shopping, liga para o 99331-7650 e a gente orienta direitinho como você vai fazer sua adesão. 10 horas de certificado. Então, participe do nosso evento. E vai ser onde? No shopping? Vai ser no shopping, na sala de cinema, no Kinoplex, né? E aqui eu quero agradecer Robson Rodas, a Cláudia Torres, né? A todos que estão participando e nos ajudando, como a Prefeitura de Maceió também. Então, todos juntos e misturados pela causa. O programa Trilha Social agradece a todas essas pessoas que apoiam os projetos sociais e esses trabalhos que são tão necessários para a nossa sociedade. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem e volta sempre com novidades para você, para fazer o bem e encontrar a sua paz. Até lá!